Vamos lá, voltando para o nosso passo a isso passo aí. aqui. Renato, Ah, quais são os segredos aí para a gente conseguir o sim do cliente aí no final das contas, né, na etapa de fechamento? boa, viu? Esse é legal. O segredo, uma vez foi uma brincadeira, um jovem ali, né? Também sou jovem, pô. Mas o cara perguntando assim, me dá as dicas aí, as cerejas do bolo, né? Para fazer os fechamentos e tal. Não, eu vou passar essas dicas, mas você trabalha 10 anos com isso, né? Quer dizer, precisa também de Ó, faz isso tudo aqui direitinho que eu te expliquei, e aí no final tu vai conseguir. tudo vai dar como conseguir, né? Mas o próprio processo já ajuda, tá? Já ajuda não, é fundamental. Mas o importante no final, né, ao apresentar soluções, você está convicto, o corretor está convicto do que está apresentando. E ele não demonstrar hesitação. O que eu chamo disso? No fechamento você fez tudo tão certinho e tal, no final. Chega no momento, apresentou o prêmio, está tudo adequado, e aí vem aquela célebre pergunta. Então, podemos fechar a proposta? Então você jogou por terra tudo aquilo que você vem apresentando, de tanta convicção, e o cliente vai olhar, você está em dúvida? Quem tem em dúvida é o cliente, não o corretor mais. Aí é um chute no gol, pro gol. É simples. Chegou, está tudo adequado, pensei adequadamente. Você pode fazer essa apólice por débito ou crédito. A Qual a beneficiária, forma de pagamento? a beneficiária, imagino que seja sua esposa, é isso? É um seus pênalti, filhos? né? Aquele Então, assim, pênalti eu bem preciso batido. chutar para o gol. Tem uns mestres, né, que nos ensinaram assim, muito maravilhosamente, que falam assim, que o dragão respira o hálito da incerteza. Então, se você mostrou dúvida, né, o dragão é seu cliente. Você está hesitando, ele, porra, né? Tem alguma coisa errada aí. Ele está hesitante, né? Então, é a comunicação que o mensageiro passa para o seu cliente. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, seja firme, seja convicto do que você fez, está tudo adequado, mesmo porque você veio buscando concordâncias ao longo do processo. Por isso que esse processo funciona. É claro, se eu vier fazendo uma coisa, apresentar um produto já de primeira e mal conversei com aquele cliente, eu vou ter uma série de objeções ali. É por isso que a venda consultiva limpa isso. Mas ainda vai haver objeções. Mas o primeiro chute no gol, o corretor tem que dar. E que chute é esse? Está tudo adequado? Seria débito ou crédito? Qual a bandeira do seu cartão de crédito? Né? Assim, ou seja, pergunta que nós chamamos de concordância tácita. Então, assim, está claro que está tudo bem. Não tem o que objetar mais. Está tudo certo aqui. O cliente concordou com tudo. Mas ele pode negar. Aí, claro, vamos trabalhar as objeções. Né? Se elas ocorrerem, vamos trabalhar, mas também com convicção. Né? E, se quiser, posso falar algumas. Não, é isso. Jota, como é que você percebe assim a receptividade, né, quando você apresenta uma proposta dessa para os médicos, dentistas, depois que você fez esse diagnóstico todo, se pudesse contar alguns exemplos aí vamos dizer assim, da reação, né? Pô, faz sentido, não faz? Que loucuras aí já aconteceram também? Se já aconteceu justamente o contrário, cara, não faz sentido nenhum, não sei de onde você tirou, ou não. Então, mas... essa de não faz sentido acabou, completamente. E o que acontece muito, o cliente, ele fica ansioso para ver, ele fica realmente curioso. Ninguém me perguntou tanto, né? Assim, quando eu chego com a proposta, a maioria pergunta, tá, vamos ver aí o que você arrumou para mim. É exatamente isso. O que tem aí? A pessoa fica ansiosa para querer saber o que você preparou para ela. Porque ela teve a noção e ela percebeu que você preparou algo exclusivo, né? Você se preocupou com ela. Você não levou um produto de prateleira e empurrou nela. Você desenhou algo exclusivo. É um plano que é dela. A realidade dela. E acontece assim, aconteceu uma vez comigo, eu fiz uma família, que aí recomendações, né? A cliente me procurou querendo previdência privada. Ah, Marcelo, queria ver previdência. Minto, ela nem falou isso, ela falou um plano. Vem aqui em casa que eu estou querendo ver um plano para minha filha. Plano para minha... Eu nem perguntei muito detalhe, eu marquei a visita e fui. Chegando lá, aí ela, não, é previdência privada, tal, como é que é? Eu fico vendo o seu Instagram lá, estratégia financeira bem-sucedida. O que é isso? Estou curiosa. Falei, então, primeiro eu tenho que saber as suas necessidades. Aí começamos a conversar, o casal e eu fomos desenhando.
fazendo as perguntas, escutando mais do que falando, e chegamos à conclusão que ela, de imediato, não tinha necessidade de uma previdência privada. Eles precisavam de seguro urgente. E os dois precisavam, né? Então, eu criei soluções para eles, para os dois. E esse foi até bom, porque esse eu consegui vender no primeiro dia. É raro. Assim, e não vendi na hora, vendi de noite. Assim, fui de manhã, e aí durante o dia a cliente estava ansiosa, que queria ver o resultado, e eu mandei. Ela, não, manda logo para eu já decidir. Aí eu cometi um erro que não se faz, que é mandar. Mas ela estava tão ansiosa que eu vi, cara, tô seguro. Mandei. Aí redesenhamos alguma coisa online mesmo e fechei. Ponto. Fechei o casal. E elas me recomendaram uma pessoa. E quando eu apresentei, eu fiz a mesma apresentação para essa pessoa, identifiquei as necessidades. E quando eu apresentei a solução, aí marquei outra visita para apresentar a solução, ela falou, mas de fulano ficou bem mais barato. Eu falei, mas a vida dela é completamente diferente da sua. Então, assim, esse plano aqui foi desenhado para você. Esse aqui te atende. O que eu fiz para ela não te atende. Por isso que o dela é mais barato. Ah, tá, entendi. E eu provei para ela que é realmente um plano que atendia ela. Então, assim, isso faz muita diferença. Tá? Então, a gente tem a ideia de que fez para ele, o plano dele custou R$500, talvez o meu custe 100. E tá tudo bem, porque eu fiz algo que realmente atendeu ele e me atendeu, né? Então, assim, você prova para o cliente que realmente aquelas coberturas foram desenhadas para ele. É uma cobertura exclusiva, um plano dele. Tem o CPF dele ali, né? Então, é legal. Eu anotei aqui alguns benefícios, né, da venda consultiva. Eu percebi isso na nossa forma de vender. A gente se coloca muito mais profissionalmente. Isso né? mesmo. É uma venda muito mais profissional. Perfeito. Faz sentido, né? Faz sentido total. A gente consegue, diferente de ficar testando, deixa eu botar aqui 100 mil de cobertura, R$100 de prêmio. Em vez de você ficar isso testando, acaba completamente. você realmente apresentar algo que vai de encontro à necessidade do cliente. Né? Se você seguir a risca ali, o diagnóstico. É verdade. Uma coisa que a gente achou mudou aqui totalmente, só para esclarecer. Hoje eu não vendo seguro de vida, mas eu aplico a metodologia em tudo que a gente vende aqui, né? A questão das objeções, né? Você vai quebrando elas ao longo do caminho, né? A questão, o seguro de vida não serve para mim. Isso É caro. E aí, quando você vai tratando todas essas objeções, no final, o que resta, né? Perfeito. Talvez só se é alguma coisa que ele mesmo crie ou alguma coisa relacionada meu cartão não tá passando, sei lá, ou alguma coisa assim mais pontual, mas são coisas muito mais pontuais e muito fáceis de serem tratadas. Não tenho dúvida. Então você vai tratando as objeções e aí fica menos, eu acho que pesado, né? Você se desgasta menos, né? Uma venda que você mais leve, né? Que você vai conduzindo a venda ali, é mais leve, né? Perfeito. Uma coisa que é interessante aqui para o corretor, Renato, os prêmios mudam para cima, né? Você falou, você acaba vendendo valores maiores de indenização e justo, né? Você não está... Não que você mire, vou vender aqui mais porque eu vou pagar. Um detalhe, você para de pensar, mais, você para de pensar com o teu bolso. É isso. Plano. Isso assim, para o corretor é uma facada, assim, você às vezes você faz um orçamento e você está pensando às vezes com o teu bolso, fala assim, cara, mas isso está caro. Isso acontecia muito antigamente, quando eu não tinha a técnica correta. É isso. E hoje eu já penso com o bolso do cliente. Então eu sei que para ele aquilo não está caro. Tá? Ele pode falar na hora que está caro, mas aí é objeção. Né? Ele está criando isso. Quanto custa o bem-estar social da sua família? É isso. Qual o preço do padrão de vida do teu filho? Né? O que é caro para você? Né? Então, você tira essa história de você pensar com o teu bolso. Você não pensa mais com o teu bolso. Você se livra desse problema que o corretor tem de pensar com o próprio bolso, né? É isso. E eu imagino que o índice de retenção, né? O índice de retenção desse cliente deve ser muito maior. E aí, Renato, você que está do lado da seguradora, imagino que você perceba isso, né? O LTV ali, né? Essa é uma constatação. Comprovada. Comprada, ou adquirida. Uma proteção que seja adequada. E prêmios maiores, mais robustos, né? Que ela fala assim, peraí, cancelar isso aí pode ter um impacto muito grande, né, na minha vida. Então, assim, normalmente,
as apólices com capitais segurados maiores e prêmios maiores são mais permanentes do que Olha as aí. menores. Imagino que, se você puder comparar lá, vocês têm um canal banco, né? Sim. E o canal corretor. Imagino que Imagina. a taxa de imagina. retenção no Nossa. canal corretor é muito maior, né? Nossa, você tem 80% de um lado, você tem 20, 30% do Olha aí, outro. olha aí. Legal. É uma coisa interessante. O índice de conversão, né, na venda consultiva aumenta significativamente. Né? Que isso também, você, assim, acrescentando um pouco nas suas observações certas aí. Né? O risco de entrar outro corretor no teu cliente e fazer Muito uma menor, outra venda e tirar o teu cliente é muito menor. É que o nível de satisfação está lá Tá- em cima, tá muito né? grande Então, isso. Exatamente. Então, e para o corretor que trabalha especificamente com vida, dentro dessa Isso. metodologia, vem muito mais de recomendações, né? Como você falou, assim, Outra. todo exemplo que você dava, você falava, e aí me indicaram, e aí me Perfeito, indicaram. Perfeito. Cara. exatamente. É E isso. aí vai começando a afastar também dos commodities, né? Preço, produto, Sim. né? E se não, o próprio corretor que está ali na frente, pô, esse cara é o mago da coisa. O que ele está falando é isso. O que ele está ofertando, a seguradora que ele está oferecendo, é isso. Teve um... Eu gosto de contar casos. Teve um cliente que eu fiz que foi indicado por outro, né? A recomendação. Eu já tinha passado no consultório desse... É um dentista até. Eu já tinha batido lá no porta a porta. Ele não quis me atender. Não quis me atender. Falou... Tinham 2 dentistas lá dentro do consultório. Aí eu falei mais ou menos o que era. Ele já tem. Não, já tem. Tchau. E fui embora. Aí, por coincidência, eu vendi para o consultório do lado do dele. Aí vendi. Fiz um trabalho muito bem feito. E me recomendou esses do lado, né? Aí eu falei, caramba, eu não vou direto, eu vou ligar, né? Porque ele já tinha me recusado. Só que não lembra a quantidade de pessoas que deve passar no consultório dele durante o dia. Aí agendei a reunião. Aí ele estava viajando... Aí ele estava sempre procrastinando, né? Assim, não, deixa para semana que vem e tal. Aí teve um belo dia, eu já tinha o WhatsApp dele. Falei, cara, eu vou lá no prédio tentar falar com ele. Cara, eu dei uma coincidência que eu peguei o cara no elevador. E eu reconheci pela foto do WhatsApp, né? Falei, doutor fulano? Pô, Marcelo Jota, corretor de seguros. Fui indicado, lembra? Ah, tá legal. Como é que tá agora? Tá tranquilo? Aí fui 30 lá. segundos. Aí fui, subi com ele pro consultório, ele estava no intervalo realmente. Aí fiz a entrevista com ele, me atendeu super bem, totalmente diferente daquela recusa inicial. Aí marquei o retorno, apresentei as soluções, fechamos o seguro. Ele ficou tão feliz assim que eu curei uma dor dele, que na hora de ir embora o cara me deu um abraço. E falou assim, cara, você é o meu anjo da guarda. E esse dia foi tão legal porque a reunião durou, assim, brincando umas 3h30. Foi final do dia já. Eu cheguei às 5 e pouco para fechar. Eu saí quase 8 horas. E o carro ficou preso no estacionamento. Eu tinha deixado o carro no estacionamento. Tive que voltar para casa de van. Aí eu falei, caraca, a satisfação que eu tive de indo embora sem o carro foi tamanho que eu nem liguei. Falei, caraca, o cara me abraçou e falou que eu sou o anjo da guarda dele agora. Isso não tem preço você fazer um trabalho assim de conscientização, né? Que ele vê que realmente você empregou os teus esforços ali e ofereceu algo que ele via sentido em tudo que eu falava. E, cara, foi sensacional. Então, melhor, né? é algo que só a venda consultiva traz. Uma outra venda não vai trazer essa satisfação, né? De amizade até, né? Tem muitas vendas que trazem um sentimento de perda, né? Você comprou, mas eu tive que perder uma coisa aqui para eu ter esse produto, né? Cara. Traz sempre... E a venda consultiva, pelo contrário, né? O teu nível de satisfação vai para o lado positivo. Te traz né? segurança, Te traz na muito mais verdade, segurança. né? Não te traz uma Seguro insegurança. de vida, então, que está ligado imagina. à emoção, né? À família, mais ainda. Aquela história, o seguro de vida você define, você decide emocionalmente, mas você até explica racionalmente, né? Mas a decisão, ela parte primeiro do emocional, né? Seja ele qual for, né?